Primeira série do ensino médio, aula de número 19, Cruzadas. Nós já tivemos uma série de aulas falando sobre o período medieval, período do feudalismo, o período do nascimento do islamismo, o período do Império Bizantino. Tivemos aulas sobre cada um desse assunto. E agora vamos falar de um assunto que foi crucial dentro desse período, que foi as Cruzadas. Lembrando que durante a Idade Média, esse período relativamente grande da história, de 1000 anos, que nasce o islamismo no Oriente Médio, mais precisamente ali na Península Ibérica. E o Islã, ele se expande para todo o Oriente Médio, para o norte da África, e quase eles conquistam a Europa, conquistando até a Península Ibérica, a região ali da Espanha e Portugal. Só não conquistaram a Europa por causa da ação de Carlos de Martel, que venceu os islâmicos na Batalha de Poitiers. Isso nós estudamos, você já sabe, quando nós estudamos na formação dos reinos bárbaros cristãos. Então, o Carlos Martel ficou como o salvador da cristandade. Mas, muito tempo depois, a Europa, depois do fim do Império Franco, ficou fragmentada, o poder fragmentado, o poder descentralizado nos feudos, e a Europa muito fechada em si. Mas, mais próximo aí já do final da Idade Média, nós vamos ter um movimento liderado pela Igreja, onde a Europa vai se abrir novamente. Inclusive, um dos benefícios das cruzadas é a abertura do comércio de novo ali com o Oriente, a abertura do comércio do Oriente para fazer comércio com as Índias, que estavam fechados, por causa da presença dos islâmicos ali. Então, vamos entender este fenômeno da história medieval, as cruzadas. A partir do século IX, novas ondas invasoras contribuíram para fortalecer o poder da nobreza guerreira e consolidar o feudalismo na Europa ocidental. Vamos lembrar, feudalismo é o modo de produção na Europa ocidental. Lembrando, ocidental, já que a parte oriental, a gente tem ali o Império Romano do Oriente, ou a civilização bizantina. Então, o que consolidou o feudalismo? A Europa tem que se fechar em si. Então, o que vai existir nesse modo de produção? A relação de dependência mútua entre senhores e seus servos. O senhor dava proteção, o servo, dava o trabalho, a mão de obra, em custo dessa proteção, já que não existia mais aquele poder central do Império Romano que garantia a proteção para essas pessoas. Por isso que vai vendo esse êxodo urbano, diferente do que a gente conhece bastante o êxodo rural, vamos ter o êxodo urbano. Então, durante esse período aí, já no século IX, nós vamos ter uma nova onda de invasões, de insegurança, e quando tem insegurança, as pessoas vão abandonando as cidades e tentando buscar segurança nos feudos, buscando a proteção dessas pessoas no feudo, e quem que dá essa proteção é essa nobreza guerreira. Na nossa aula sobre o feudalismo, a estrutura da sociedade feudal, nós vimos que a sociedade era organizada em estamentos, tinham aqueles que oravam, aqueles que lutavam e aqueles que trabalhavam. E a nobreza era aquela que guerreava. Então, a função dela era dar proteção para a sociedade, enquanto o clero rezava, enquanto o servo trabalhava.
O clima de insegurança gerado pelas invasões resultou na formulação de previsões apocalípticas, sobretudo à medida que se aproximava o ano 1000. Essas previsões apocalípticas, né, elas estão presentes aí na tradição cristã. Quando se aproximou o ano 2000, houve-se muito falar disso, né? Muitos falando sobre as tradições de Nostradamus, né, as previsões de Nostradamus, que de 2000 não passaria, né? Então se associavam à chegada desse ano 00 aí ao fim do mundo. E lá no ano 1000 também existiram esses pensamentos. Só que, né, o pensamento daquela sociedade era muito menos, né, eles tinham muito menos informação do que a gente, estavam muito mais mergulhados no terreno mítico do que a gente, né? Então, com certeza, para eles, né, esse sentimento era bem mais forte. O desejo de purificação diante do esperado retorno de Cristo, definido como milenarismo, alimentou manifestações heréticas que se difundiram pela Europa entre o final do século X e a primeira metade do século IX. Então, manifestações heréticas são aquelas que não são aceitas pela igreja. Um herege é aquele que não segue a doutrina da igreja, não aceita o que a igreja propõe, né? Uma pessoa que questiona a igreja. Na outra aula eu até citei para vocês um livro que chama O Queijo e os Vermes, onde o rapaz ele dizia que a vida tinha nascido como um verme nasce no queijo, da confusão ali, né? Então, e ele foi duramente perseguido por apresentar uma doutrina diferente da doutrina da igreja. Então, era condenado por heresia, além das mulheres que eram condenadas, né, muitas classificadas como bruxas. O fim das invasões do século XI contribuiu para um surto demográfico, reforçado pelo estabelecimento de novas populações em território europeu, notadamente os normandos. Além disso, a Europa passou a viver uma expansão da agricultura, marcada pelo aterro de pântanos, derrubada de florestas e inovações agrícolas, como o moinho de vento e o uso de arados mais poderosos. Outra aula já havia citado isso aí. Então, durante praticamente toda a Idade Média, a agricultura foi muito rudimentar. E agora, caminhando aí já para a alta Idade Média, ou desculpa, para a baixa Idade Média, final já dela, nós vamos ter incorporação de novas maneiras de produção, de incremento de novas técnicas agrícolas. Um deles é o moinho a vento, né? Quem não lembra aí do catavento ali, né? O livro Dom Quixote lutando contra o moinho de vento. E o arado, né? Que o nome do arado era charrua, né? Que prendia no peito do animal. Já tinha um arado antes, né? Mas era um arado que a própria pessoa empurrava ele com a tração humana, né? Então, a charrua não, a charrua ia no peitoral do animal, né? O que facilitava muito o trabalho de arar o solo. E também o sistema trienal, onde, né, ia revezando o lugar onde era produzida a agricultura, deixando a cada 3 anos, né, o solo descansar, né, o que fez com que aumentasse a produtividade. Então, todas essas características, né, o aumento da produção, o aumento populacional, fez com que a Europa deixasse de estar tão fechada em si e passasse a, né, explodir para fora de si, né? Era como se fosse uma panela de pressão, né? A Europa estava fervilhando ali, né? Aumento populacional, aumento de produção de alimento, né? Falta de terra, já estava começando a faltar terra, já que estava produzindo mais. Então, é como uma panela de pressão. E para que a panela de pressão não exploda, precisa ter uma válvula de escape. E a válvula de escape que a Europa encontrou para este momento foram as cruzadas.
O crescimento demográfico provocou a marginalização de parcela significativa da população, que gerou tensões sociais e confrontos militares. Isso aqui nós estamos apresentando essa panela de pressão que está a Europa. Em meio a constantes guerras, ganhava espaço a trégua de Deus, caracterizada pela subordinação da prática da violência à autoridade da igreja, por meio da imposição de um calendário religioso que delimitava os dias para atos guerreiros. Olha só, a igreja comandava tudo e dizia até quando podia ter guerra ou não. Isso foi classificado como a trégua de Deus. Em meio às transformações sociais e sob a orientação da Igreja Católica, ocorreu um avanço militar em direção ao Oriente, conhecido como Cruzadas, né? Então, a Igreja, ela foi bastante sagaz, por quê? Porque ela acalmou a Europa, né, fez aquela trégua entre os povos ali da Europa e, né, indicou aonde deveria ter guerra, né? Então aí os nobres, né, os senhores, eles começam a abandonar seus feudos em busca de novos horizontes, né? E eles eram incentivados pela igreja a irem às cruzadas para combater esse inimigo do cristianismo, que era o Islã, né? Era uma guerra santa, assim como os islâmicos fazem hoje a tal da jihad, que é a guerra santa, nós, do Ocidente, né, a maioria católicos, também fizemos a nossa guerra santa, que foram as cruzadas, né, e tinham mesmo essa ideia de matar, de destruir os islâmicos, os muçulmanos, né, e muitos, né, com a promessa de garantir um lugar no céu, assim como os muçulmanos também fazem hoje. Muitos atentados terroristas, o terrorista vem com aquela ideia de que está garantindo um lugar no céu, né? Mas o objetivo maior era conquistar um ponto, né, X, que era a cidade de Jerusalém, que estava sob o controle dos muçulmanos e dificultava a peregrinação cristã à Terra Santa. A cidade de Jerusalém, ela tem a característica de ser um território sagrado para as 3 religiões monoteístas que a gente conhece. As 3 religiões monoteístas têm a mesma origem, que é Abraão, né? E tem os seus lugares sagrados, né, para os 3, tanto para o Islã, quanto para o judaísmo, quanto para o cristianismo. O movimento que atraiu principalmente nobres, não proprietários, cavaleiros, à margem da ordem feudal, devido à possibilidade da obtenção de terras. Além disso, também mobilizou servos marginalizados, em busca de alternativas para a sobrevivência e da possibilidade de peregrinação. Então, nós tínhamos aí, como já começava a ter esse boom demográfico, alguns nobres eram nobres, porém não tinham terras, eram cavaleiros, né, nobres, porém pobres, né? Eu já dei o exemplo para vocês, já indiquei, vou indicar novamente, o filme La Armada de Brancaleone, que é um filme italiano que mostra isso. Brancaleone é um nobre pobre, né? Um grupo de servos encontra um pergaminho, que dá posse a um feudo. Porém, né, para tomar posse no feudo, você precisa ser nobre, né? Esses servos não vão poder tomar posse desse feudo, por isso eles vão à procura de um nobre, e de um nobre que seja um nobre pobre, né? Então, o fato de ser nobre não colocava a pessoa numa colocação social, monetária, né, material boa, né? Ele tinha o status de nobreza, porém poderia ser pobre. Então, esses nobres pobres é que vão se interessar em empreender essas batalhas, né? Já que toda guerra gera seus espólios, né? Gerando espólios, né, você pode obter, né, terras, né? Então, eles buscavam isso. E, lógico, os servos, né, que já eram sempre marginalizados, buscavam uma alternativa de sobreviver, né? E também fazer a peregrinação à Terra Santa, já que eles eram
muito fiéis. Nesse filme, Brancaleone mostra muito bem essa peregrinação também dos cristãos para a Terra Santa. Além da religiosidade cristã que alimentava fortemente as cruzadas, a igreja via no movimento a possibilidade de ampliar o seu poder ao expandir a influência no Oriente, enfraquecendo a igreja ortodoxa do Império Bizantino. Isso aí, vamos relembrar a nossa aula sobre Império Bizantino, né? A igreja, o Império Bizantino, né? Ele fazia parte ali do Império Romano do Oriente e era comandado pela Igreja Católica de Roma, né? Porém, por uma série de questões, né, que contrapunham as duas igrejas, o setor da igreja, houve o grande cisma, o cisma do Oriente, a divisão, né? E um dos motivos era a iconoclastia, né? Que, segundo os ortodoxos, era a adoração à imagem que eles não aceitavam, né? De novo, eu vou falar. Esse filme Brancaleone apresenta também um bizantino, né? E aí o Brancaleone, que é um nobre da parte ocidental, cristão, vai se deparar com esse bizantino e você vai ver esse confronto de cultura, né? E você vai ver o desdém que ele vai fazer em relação a esse bizantino, exatamente por essa oposição religiosa entre católicos ocidentais e ortodoxos orientais. No século XII, monarcas europeus interessados em ampliar sua autoridade lideraram exércitos e se aproximaram-se da igreja, apoiando o movimento cruzadista. Então, as cruzadas vão ajudar muito os reis. Como nós vimos, a Europa se fechou e o poder estava descentralizado na mão dos senhores feudais. O rei não tinha muito poder em relação ao senhor feudal ali no seu feudo. O feudo era uma comunidade autossustentável, tinha suas próprias leis. A única lei maior que eles tinham era da igreja, né? O monarca não exercia tanto poder nos feudos. E esse movimento cruzadisco vai ajudar os reis a voltarem a ter poder, né? Os monarcas, né, conseguem, né, se apoiar a igreja no movimento cruzadista e conseguem voltar a ter poder. E quem vai começar a perder poder nesse momento vão ser os nobres, os senhores feudais. Havia ainda motivações comerciais, como a possibilidade de ampliar os contatos com Constantinopla. Constantinopla, lembrando, era a antiga capital do Império Romano do Oriente, que passou a se chamar Bizâncio e hoje se chama Istambul, né? E é uma principal cidade ali da Turquia. Não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é Ankara, né? Istambul é uma das principais cidades, é a principal cidade ali da Turquia, né? E é um entreposto entre a Europa Ocidental e a parte oriental, né? E importantíssimo. Então, por isso, né, mesmo que foi escolhida por Constantino para ser capital daquela parte do Império, o que estimulou o apoio de mercadores de cidades italianas que encontravam em franco crescimento. Então, o movimento cruzadista, apesar do fracasso em obter controle de Jerusalém, contribuiu para ampliar as relações comerciais e culturais com o Oriente através do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, que é esse mar que divide a Europa da África e liga com o Oriente Médio. Então, apesar das cruzadas não terem conquistado o seu objetivo, entre aspas, que era conquistar a cidade de Jerusalém, ela iniciou um novo tempo para a Europa, né, e acelerou aí o final da Idade Média, já que fez com que a Europa, que estava fechada nos feudos, se abrisse novamente ao mundo e iniciasse novamente aí as relações comerciais com o Oriente, né, e aí esse movimento vai ser um movimento sem volta.
As cruzadas ajudaram ainda a definir uma identidade europeia, como uma comunidade cristã ocidental em combate aos infiéis muçulmanos. Isso aqui entra muito na aula de sociologia, que é o sentimento de alteridade. Né? Para você construir um sentimento de comunidade, você usa muito aquele sentimento de identidade. Eu me identifico com você, eu me identifico com você, nós somos do mesmo grupo, né? Porém, né, esse sentimento é aumentado quando você tem o outro. Então, quando você tem a oposição do outro para fazer contraste, aí você começa a se identificar com quem é mais parecido com você. Acho que eu já dei esse exemplo para vocês, né? Nação brasileira. O nordestino, ele é muito diferente do gaúcho e vice-versa. Porém, se você colocar os dois lá na China, o sentimento de alteridade deles dois em relação ao chinês vai fazer com que eles se identifiquem. Então, eles não vão se achar tão diferentes e o sentimento de identidade entre eles vai aumentar. Por isso que o sentimento de identidade aumenta quando você está em contato com o outro povo. Por isso que tem os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, né? Aumenta esse sentimento de nação, né? Nós somos um e eles são os outros, né? Então, isso aconteceu na Europa em relação ao mundo muçulmano. Então, você consegue diminuir as guerras ali dentro da Europa, porque eles começam a ter esse sentimento, nós somos os cristãos e eles são os muçulmanos, eles são os nossos inimigos, né? Quem está aqui, não. O espírito cruzadista se fez presente na cultura europeia em diversos movimentos expansionistas no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, sobre cruzadas foi isso, resumidamente. Então, a cruzada, a gente tem que entender que ela fracassou, né, no seu ímpeto de conquista da cidade de Jerusalém, porém, ela iniciou um movimento sem volta para o mundo europeu, né, que acelerou aí o final daquelas estruturas feudais, aquela coisa da Europa fechada, né, e, né, aumentou o poder da igreja, que continuou muito poderosa, e principalmente, né, fez com que, né, o poder voltasse para as mãos dos monarcas, né, diminuiu o poder dos dos senhores feudais e passou a voltar o poder para os reis. Então, aquelas estruturas feudais vão sendo quebradas lentamente, pouco a pouco. Então, é isso, e na próxima aula nós vamos fazer o nosso jogo, o Kahoot, para saber quem conseguiu extrair mais desse período medieval, né, da aula sobre reinos bárbaros, Império Bizantino, feudalismo e cruzadas.